queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Se empreender já não é uma tarefa fácil em tempos normais, imagina só começar um novo negócio em plena pandemia. Haja coragem, não é mesmo? Mas foi o que fez a Arlete Fioravanti, que há um ano abriu o Armazém Mais Que Natural em Itu. Ela está aqui hoje e vai nos contar essa história. Bem-vinda, Arlete. Obrigada, Mina. Prazer estar aqui lado a lado com você para contar um pouquinho da história do armazém, né? E da história da Arlete também. Então, é um prazer, fico muito agradecida pelo convite. Eu é que agradeço e vamos lá falar então onde você achou coragem, né? O que levou você a investir em plena pandemia? Pois é, empreender por si só já é, né, um desafio, né? Em plena pandemia também, mais desafiador ainda, né? Uns chamam de loucura, outros chamam de coragem, mas na verdade o sonho de ter o próprio negócio foi o que mais motivou a realmente dar esse pontapé inicial e concretizar, né? Tirar do papel aquilo que já vinha se desenhando há bastante tempo, né? Tanto nas nossas ideias, nos nossos, né, sonhos. Falo nossos porque o armazém não é só meu, o armazém é meu, do Marcelo, da minha família, né? A ideia, o sonho é nosso, né? Então a gente já tinha essa vontade de ter um negócio próprio há bastante tempo. E aí a gente percebeu, né, nesse momento, uma oportunidade de estar começando um novo negócio, principalmente para ressignificar, né, bastante da minha vida aqui profissional. E aí a gente foi com cara, coragem e plano de negócio desenvolvido para realmente deixar esse sonho virar realidade. Então, antes da gente contar essa história, vamos falar com o nosso público onde fica o armazém, né, Mais Que Natural, e o que você tem lá, quais os itens que você comercializa. Tá joia. O Armazém Mais Que Natural, ele fica na cidade de Itu. A gente está localizado na Avenida Edson Benedito Andreasa, número 59. 59? Isso, do Parque São Camilo. E a gente tem lá, nossa, são mais de 400 produtos para você ter uma ideia, né? Nossa, mais de 400. É muita variedade. Então, eu trouxe aqui uma pequena amostra do que o Armazém ai, que delícia. oferece para você conhecer um pouquinho. Vou abrir. Por favor. O armazém, ele conta com esses mais de 400 produtos, sendo dividido em algumas linhas. Então, a gente tem desde a linha dos granéis, e lá a gente conta com um paredão de granel. Né? Um paredão? Paredão de granel. O pessoal que for depois, né, conhecê-lo pessoalmente ou vê-lo pelas nossas redes vai entender o que é esse paredão de granel. Né? Porque o armazém também ele teve isso. Como ele foi um projeto pensado, né? Ele foi construído, nós construímos o armazém, né, dentro de um espaço, um imóvel que já era nosso, né? Então a gente conseguiu planejar tudo isso e projetar esse espaço diferenciado. E lá nós temos esse paredão de granel, onde ficam, né, os potes, para que a gente possa oferecer, né, produtos aí a granel. Então desde a linha básica, né, de nuts, frutas secas, temperos, os chás, né, as farinhas, enfim, são mais de 150 tipos só de granel, né? E aí a gente trouxe um pouquinho para você. Essa é uma tâmara recheada com dragas de cereja e castanha do Pará. Praticamente um bombom. Aí nós temos uma noz pecan agridoce, né, que ela já é assada e temperada. Essa é uma draga de menta com chocolate 70%. Você tá querendo me engordar, né? Não, tem as opções do fit também. A gente selecionou aí umas diferentes, né, para o pessoal conhecer. É uma amêndoa defumada. Isso. Defumada. Defumada, assim, salgada e defumada. Especial, e um suco de laranja integral. De laranja. Isso. Muito bom. Olha, delícia, hein? Muito obrigada, viu? Imagina. Adorei. Que bom, espero que você aproveite bastante aí, porque o armazém ele tem isso, ele entrega muito mais do que produto, né? A gente vai muito em busca de sabor e emoções de verdade. Né? Isso é até o slogan do armazém, onde você encontra sabores e emoções de verdade, porque a gente oferece uma linha muito variada. Então a gente tem desses granéis, né, desde a linha fit, que o pessoal vai lá com a listinha da Nutri para comprar aveia, né, as farinhas que precisa, as nuts, né, que são as castanhas, e até para quem vai procurar uma linha um pouco mais diversificada, como essas dragas, que são esses doces à base de chocolate,
essa linha de petiscos, né? Trazendo bastante opções diferentes e com muito sabor. E depois a gente consegue atender uma linha que é para quem tem algum tipo de restrição alimentar. Seja zero glúten, zero açúcar, zero lactose. Né? A linha vegana, que a gente atende também. E vocês fazem cestas? A gente também produz as cestas de presente, cestas e caixinhas como essa. Né? A gente tem aí de tamanhos diferentes, inclusive no Natal a gente conseguiu atender bastante empresas, né? Que a gente fez um presente corporativo, se é que a gente pode chamar assim. Mas sim, a gente faz, e o bacana dessas cestas é que elas são muito personalizadas. Então, a gente produz ali num caixotinho de madeira, né? Como os armazéns de antigamente. O pessoal que for conhecer vai entender que dentro do armazém a gente tem muitos elementos que remetem a esses armazéns, né? Como a gente tinha antigamente, pelo menos era da minha infância, né? Então, mas com esse toque de modernidade. Então, por exemplo, uma cesta que é montada num caixotinho de madeira, né? Que conversa com toda a proposta do armazém, fica linda. E aí você personaliza, né? Então a gente atende pessoas que não podem com açúcar. Então a gente faz uma cesta pensada com produtos que não vão ter, né, açúcar. Né? Então é muito personalizável os nossos presentes e ali você vai encontrar bastante opções dependendo da sua necessidade. E Arlete, eu vi que o logotipo do armazém é uma balança, né? Tem alguma história aí? Tem sim. Não é à toa que o nosso logo, né, ele traz essa balança. Primeiro porque a balança ela representa o equilíbrio, né? E a gente precisa buscar esse equilíbrio, seja na alimentação, né, seja na nossa atividade física, no nosso dia a dia, enfim, a gente busca uma vida equilibrada. Então, primeiramente, para representar esse equilíbrio. Mas, porém, né, como eu comentei com o armazém, ele remete às coisas de antigamente e tem muita história, né, muita memória afetiva ali dentro. A gente tem a balança física da década de 40, lá no armazém, né? Era aquela vermelha, com os pratinhos, assim, que usava os pezinhos também, que se usava, né, para fazer as medições. E essa balança, ela era do pai, né, do avô do Marcelo, meu marido, então, do avô do Marcelo. E ele levava essa balança para vender as frutas no Mercadão de São Paulo. Então, a balança em si tem muita história, né? Ela foi aí o que ajudou no sustento da família Fioravante por um bom tempo. Então, a gente fez questão de colocá-la... Tem um grande significado, né? Bastante afetivo, né? E também por isso que ela tá aí no nosso logo, para resgatar toda essa memória, essa história que faz parte da nossa família. E Arlete, agora que nós já falamos das partes boas, vamos falar das dificuldades, né? Porque começar um negócio novo, em plena pandemia, um negócio que você ainda não tinha trabalhado com comércio. Não. Né? Então, quais as principais dificuldades que você encontrou há um ano quando você começou o armazém? Acho que a principal dificuldade foi a adaptação, né? Porque assim, a gente começa o negócio, e aí vou fazer uma comparação que para mim tem muito significado, é mais ou menos quando a gente tem o primeiro filho, né? Então, toda a gestação, todo aquele sonho que a gente tem de arrumar o quartinho, de preparar o ambiente, e a gente estuda para receber, né, o filho. E aí, quando esse filho chega, há um choque, né, de realidades. Porque a gente idealiza. A gente idealiza. Pois é. Bem assim, vou confessar pra você que o armazém me tirou o sono muitas noites. Por conta de essa... a gente mergulha de cabeça, né? Quando é o próprio negócio, a gente tem que cuidar de cada detalhezinho. E envolve muita parte burocrática, né, de você estar lidando com pessoas de diferentes segmentos. Né? Então são os fornecedores, porque a gente já teve que fazer uma primeira compra, e desde a parte da construção, então é lidar com profissionais de diferentes áreas, né? E aí você ter que se adequar a todas essas situações. Então realmente o maior desafio, né, para mim foi essa adaptação era uma Arlete, a Arlete teve que se transformar, né? Teve que ter uma nova versão aí da Arlete, para que eu pudesse fazer isso se tornar realidade.
né? E hoje, né, já com 1 ano de armazém, é como, né, a criança que já tem 1 ano, você já tira de letra muita coisa, mas sabe que virão muitas dificuldades ainda, novos desafios, novas descobertas, né, conforme vai crescendo, então a gente vai aprendendo a lidar com cada fase. E a gente sabe, né, que o dono, o proprietário, ele, quando ele baixa a porta do armazém, da loja, tem toda uma série de coisas a fazer ainda, né, administrativo, financeiro, e tem a família para conciliar, né? Como é que você está se virando aí? A gente tem que ter um jogo de cintura. Na verdade, engana-se quem acha que fechou a porta, a gente realmente desliga, né? Não é porque fechou a porta que a nossa cabeça também ficou lá no negócio, né? Fechado. Na verdade, a gente carrega para casa, né? Toda essa ansiedade pelo que ainda está por vir, né? Toda essa demanda realmente administrativa, né? De ordem aí financeira, as preocupações com os boletos a pagar, né? Que não são poucos, vamos combinar. Eu brinco que quando a gente era adolescente, a gente tinha aquelas agendas, né, em que a gente guardava papel de bombom, recadinho, né, do paquera e tudo que foi importante. Então, o status era até aquela agenda gorda, cheia de lembranças ali. Eu falo que hoje a minha agenda é gorda, mas por conta dos boletos. Mas isso faz parte do negócio, né? Mas realmente, chegar em casa e saber que a gente precisa continuar com a demanda da família, né? Porque afinal de contas, a Arlete continua sendo mãe de família, né? E ainda assim, saber que vão ficar coisas pra gente resolver durante a noite, né? Que a gente vai acordar no outro dia bem mais cedo para poder atender conta, né? Todas as necessidades, então, do nosso negócio. Então, realmente, não tem como não levar trabalho para casa. Na verdade, o armazém, ele acaba sendo uma extensão, né? O trabalho, ele acontece a todo momento. E aí vem a dificuldade de realmente conciliar a agenda, né? E Arlete, você tem ali também o atendimento ao público, né? Esse atendimento ao público, você se deu bem já desde o começo? Você estranhou alguma coisa ou não? Olha, como tudo na vida é aprendizado, né? Então, a gente, por mais que a gente estude, que a gente faça curso, que a gente faça workshops aí para aprender, né, como fazer uma boa venda, como lidar com o público, nada como a prática, né? Então, porque eu tenho mais gente lá, né, que me ajuda nesse atendimento, a gente veio ao longo desse 1 ano aprimorando a nossa maneira de atender. Porque quer queira, quer não, Mina, no início, a gente vai atender com uma ansiedade, né? Você demora para entender que precisa haver uma escuta ativa, né? Entender a necessidade do cliente, né? Do que ele vem buscar. Não adianta, por mais que eu tenha lá uma grande variedade, ele não vem buscar tudo, né? Então, entender qual é a demanda desse cliente, muitas vezes é a dor dele, muitas vezes é a alegria dele, né? Ele está vendo ali no alimento um meio para atingir um objetivo pessoal, enfim. Então, entender, trabalhar muito essa escuta ativa e aí colocar em prática aquilo que eu gosto, né? Que eu descobri uma habilidade minha, que é a comunicação. Né? Coloquei em prática, né? Uma coisa que estava há um tempo adormecida. Mas sim, esse poder de comunicação, do olho no olho, de ouvir, de direcionar esse cliente para aquilo que ele veio buscar, né? Mas principalmente resolver o problema dele. Né? Então, isso é um aprendizado, né? E ao longo desse 1 ano, a gente conseguiu buscar aí mais conhecimento, mas principalmente entender cada cliente, né? Então, realmente, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? É uma das minhas funções também lá no armazém, de estar recebendo, acolhendo esse cliente, porque muita gente vai lá realmente para tomar um café comigo, para bater um papo, né? Delícia, e isso é uma delícia. E Arlete, você acha que o fato de você ter sido professora, né? Eu sei que você foi professora de educação infantil há alguns anos, muitos anos até. Muitos anos. Esse fato de você ter sido professora ajuda nessa coisa do atendimento ao público? Com certeza, com certeza. Porque enquanto a gente está dentro da sala de aula, nosso principal instrumento de trabalho é a voz. Então, já tinha essa comunicação desenvolvida, né? Mesmo que seja para lidar com as crianças, eu trabalhava com educação infantil, né? Tem todo um linguajar próprio,
mas a gente usava muito, né, a voz ali, todo esse nosso instrumento, para atingir um objetivo, né? Então, de certa forma, fez muita diferença para que eu soubesse me comunicar através, né, da voz. Então, realmente fez diferença. Além do que, enquanto professora, a gente não lida só com os alunos. Lida com os pais. Tem os pais, tem os nossos superiores, né? E aí toda a demanda e as dificuldades que a sala de aula nos traz e que faz com que a gente tenha que resolver, né, situações de problema muito rapidamente, né? Prestar conta para os pais, e hoje eu presto conta para os meus clientes, né? Então, certamente isso favoreceu demais para que eu conseguisse fazer um bom atendimento, né? Entregar bastante do armazém, né, através dessa comunicação. E uma curiosidade, em que escolas você deu aula lá em Itu? Tá, vamos lá. Desde a época, né, de estágio, quando a gente, né, já começa aí a ter esse primeiro contato com sala de aula, olha, eu trabalhei no antigo Colégio Terras, que tinha, né, lá em Itu. Depois eu fui para o Colégio Divino, né, no início também do Colégio Divino, fiquei um tempo lá. Depois fica o meu queridinho, assim, que foi também Escola Vagalume. Eu falo queridinho porque era muito acolhedor também, né? E eu acompanhei o crescimento da Escola Vagalume, antes mesmo de ter o Colégio Lumen, né? Então tenho uma gratidão imensa lá com a Dona Graça, que pra gente vai ser sempre Tia Graça. Então, assim, essas foram as particulares, né, que eu trabalhei aqui em Itu. E depois também concursada da prefeitura, aí sim... Eu passei em várias escolas municipais, então essa foi a minha trajetória aí enquanto professora, pedagoga, né? E Ailete, voltando então para o armazém, quem ajuda você lá? Quem é a sua equipe? Quem é a sua rede de apoio? Sim, eu falo que eu tenho meu braço direito e esquerdo lá no armazém. Eu tenho a Gabi, né, que inclusive ela é estudante de nutrição, né? A Gabi, hoje ela faz esse atendimento ao público também, né? A gente fala que ela está mais na operação, né? Então ela faz esse atendimento ao público, ela me ajuda com o sistema, ela ajuda a cuidar das redes sociais, né? Então a Gabi é a nossa principal, né? A porta de entrada ela também do armazém, representa muito bem o armazém, veste a camisa do armazém, né? Então a Gabi, e eu tenho a Laísa também, que é uma estagiária, e que está ali, né, fazendo parte do time há pouco mais de 3 meses, né, e que também já entendeu como é que o armazém funciona, recebe muito bem os clientes, né, leva o nome do armazém também com ela, né, é toda a fitness e gosta de treinar, na verdade as duas, né, são super, né, conscientes aí, tem toda essa preocupação de estar se alimentando de maneira, né, correta, né, e aí de bastidores eu tenho o Marcelo, meu marido, que cuida de toda a parte financeira. Marcelo já esteve aqui, hein, gente? Já esteve. Ele que cuida de toda essa estratégia e toda essa parte do financeiro, e fora os bastidores que tem apoio de mãe, às vezes não trabalhando direto, ela já esteve lá, né? Viu? A minha mãe, quebrou um galhão com a gente, foi importantíssimo, principalmente no início, né? E como um filho, né, que a gente precisa de um apoio, então ela deu todo esse apoio pra gente, e agora hoje ela, minha sogra, minhas cunhadas, a família toda é envolvida, às vezes não diretamente lá no armazém, mas para dar esse suporte, principalmente com a Isadora, que tem os compromissos dela, no leve trás que a gente precisa, né, de nos ajudar, às vezes que a gente está precisando de alguma coisa, né, lá no armazém, de levar pra gente. Então, eu tenho esse apoio, mas diretamente no armazém. É a Gabi, é a Laísa e o Marcelo. E eu tenho também uma pessoa que cuidou, né, da nossa marca desde o projeto dela, né? Então, a marca foi muito pensada, sabe? Desde o nome, as cores, né? Que o pessoal já tem reconhecido o armazém pelo laranja. Então, todo esse cuidado que com a criação. Estimulante, né? Sim. E também... ele é mais que natural, porque você tem produtos naturais e tem alguns que não são naturais, né? Como as dragas, por exemplo, de chocolate, menta e chocolate, né? Isso, O armazém, ele é inclusivo, né? A gente quis colocar... o armazém por remeter, né, a essa memória de infância que a gente tem, e o mais que natural, porque sim, a gente trabalha com a linha dos produtos naturais, mas eu queria ser mais que uma loja de produtos naturais. E aí o mais fez todo sentido, para que a gente pudesse ter essa diversidade de produtos, porque a gente tem um público muito diversificado,
né? Então, Porque até a pessoa vai procurar um produto natural, mas quer levar um presente para alguém que não é natureba. Sim, né? sim. E hoje a gente vê que assim, né, a gente atende muitas famílias. Uhum. Então a gente recebe lá, normalmente, as mulheres que vêm mais em busca desses produtos, né, dessa linha mais Fitness. né? E aí o marido quer fazer um churrasco final de semana, né, já encontra lá cerveja, já encontra lá o tempero pro churrasco. Lógico. Um amendoim para colocar de petisco. Facilita, né, uma sobremesa. né? Então, a gente é muito abrangente exatamente para que a gente consiga atender a mais pessoas. Né? Então, ao você restringir menos, né, você dar essas opções, você atende um público muito mais variado, né? E quem que te ajuda nessas questões de redes sociais? Porque eu vejo que você posta lá no Instagram, que é @mais underline que natural, né? Isso. Eu vejo que você posta com bastante frequência, né? Quem que te ajuda aí com esses posts, com essa comunicação digital? Tá. Hoje somos nós três, eu, Gabi e a Laisa. Nós três que cuidamos, né, aí da página do Instagram, né? Então a gente... Vocês mesmos que produzem o conteúdo. A gente que produz o conteúdo, a gente que cria os reels, a gente que tem as ideias ali, né, de estar fazendo uma coisinha diferente, não só apresentando o produto, né, e sim mostrando o que é possível fazer com ele, trazendo uma coisa divertida. Preciso mencionar uma pessoa que eu não falei do armazém. Quem? O seu Toninho. Seu Toninho? Seu Toninho. Quem é seu Toninho? Seu Toninho é o mascote do armazém. Pessoal que vai até lá encontra o seu Toninho sentado na porta do armazém. Ele é um boneco em tamanho real, né? Que foi uma ideia fantástica, né? Inclusive o Marcelo que teve. E que a gente leva o seu Toninho para eventos, ele faz foto com o pessoal que passa lá, a criançada que tá passando perto do armazém para tirar uma foto com ele é um querido, né, já do armazém. Então o seu Toninho também nos ajuda nessa criação de conteúdos para as redes sociais. Então, mas legal. Realmente quem cuida no dia a dia somos nós três, né, e claro, com o suporte dessa pessoa que cuida, né, a Carol, um beijo, Carol. A Carol que dá todo esse suporte pra gente aí na parte estratégica, né? Mas quem faz o dia a dia somos nós mesmas. Como é que é? Assobiar e chupar cana, Exatamente. E essa divisão de papéis, ela também é muito importante, né? Porque apesar de sermos nós que fazemos tudo, mas a gente tem muito definido o que cada um cuida, né? Então, essa parte do relacionamento, de lidar com os fornecedores, o primeiro atendimento, às vezes, ao cliente, é a Alete que faz. A parte do financeiro, né, como administrar todas essas contas, enfim, é o Marcelo que cuida. Né? A Gabi, esse atendimento ao cliente, principalmente no online, né, porque a gente também faz delivery, então esse atendimento no online, né, ela faz de maneira, né, exemplar ali, as pessoas gostam muito da maneira como ela lida, ela aborda, né? E a Laisa, né, com toda essa jovialidade dela, que inclusive atrai um público com o perfil dela, que é muito bacana. Então, essa divisão de funções, né, essa clareza de funções, ela é muito importante para o negócio acontecer, né? E talvez essa também tenha sido uma dificuldade de início, porque a gente quer fazer tudo, né? E aí a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, não dá, não né? Tem como. Não tem como. Precisa contar com os colaboradores aí. Sim, sim. Então, Arlete, deixa aqui um convite para o nosso público ir lá pessoalmente conhecer a loja física do Armazém Mais Que Natural, porque quem quer conhecer via Instagram, a gente já passou o endereço. Agora, quem quer ir lá ver os produtos, né? Conversar um pouquinho com você, tomar um café. Eu vou deixar aqui o convite, então, para o pessoal que tiver, né, a oportunidade de estar indo pessoalmente lá, e aí vai encontrar um ambiente pensado, construído especialmente para isso, um lugar climatizado, colorido, com muita variedade de produtos. A gente tem, além do café, tem lá café aromatizados, né? Um café de pistache maravilhoso. Então a gente senta para tomar um café, né? E aí a pessoa também pode fazer a degustação da maioria dos produtos que a gente tem lá para ela conhecer, porque como a gente tem muito produto que a pessoa às vezes não conhece, né? Então ela tem esse primeiro contato e aí há uma descoberta de sensações, né, através do paladar,
Então a gente proporciona, a gente diz que experimenta o armazém. Estar no armazém Mais Que Natural é uma experiência. Então deixo aqui o convite para quem puder, né, passar lá, tomar um cafezinho com a gente e Armazém experimentar. Mais Que Natural Experience. Como disse Marcelo, inclusive, ontem, a gente está fazendo agora a visita guiada ao armazém, porque a gente vai explanando cada segmento, né, cada linha ali de produtos de quem tem essa oportunidade, essa curiosidade. Então, além de tomar um cafezinho, ainda faz uma visita guiada pelo armazém. Muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns por essa coragem, né, de ter montado o armazém em plena pandemia. Estar aí a todo vapor, já fazendo um ano, primeiro aniversário. Primeiro né? aniversário, isso. Parabéns, Arlete, e muito sucesso, viu? Eu que agradeço, Mina, de coração. Né? Espero que o pessoal tenha conhecido um pouquinho da história, né, do armazém e que tenha a oportunidade de ir até lá, né, para ver isso na prática, do que foi a construção desse sonho, que é o Armazém Mais Que Natural. Muito obrigada. Obrigada eu. E obrigada a você que nos acompanha aqui no Lado a Lado. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.